In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade. Realmente cume, máximo de tudo aquilo que vimos celebrando desde, enfim, a Quaresma e até antes, quando celebrávamos a Septuaginta. Mas é nesse rito romano é que a gente realmente percebe a unidade do mistério. Certo que o mistério de Cristo se estende durante toda a sua vida, toda a sua pregação, na Semana Santa, os domingos da Paixão, a Semana Santa, toda a sua morte, ressurreição, que isso vai se celebrando então nos domingos subsequentes, até que na quinta-feira se celebra a Ascensão do Senhor. E então, ligado a isso, logo na sexta, já começamos a novena de preparação para receber o Divino Espírito Santo. E a festa do Divino Espírito Santo, nesta forma tridentina, na verdade, comporta os 8 dias, vai de sábado, domingo de Pentecostes, até ontem, sábado. Ainda celebrávamos, e com que grande efusão este grande mistério de Pentecostes. E pronto, hoje, a festa da Santíssima Trindade. É um todo. Celebra-se como sem a interrupção de alguns dias já no perano. Então, aqui dessa forma, se pode aurir mais amplamente, mais perfeitamente, realmente o mistério que celebramos, o mistério da Santíssima Trindade. Queridos, é o grande mistério da fé. A Santíssima Trindade é o ponto alto, é o clímax. É para lá onde realmente todo o serviço de Cristo e do Divino Espírito Santo, seja no Antigo Testamento, seja na vida de Jesus, e seja depois, ao longo dos séculos, pela pregação da Igreja, sempre é este o ponto. A Santíssima Trindade. Esta é a grande doutrina. Queridos, esta é a grande doutrina de Cristo. O que Jesus veio nos dizer é isto. Eu, o Pai e o Espírito Santo somos um. Essa é a doutrina de Cristo. E é desta única substância divina que os três compartem desde toda a eternidade, é deste mistério que aurimos então, decanta-se toda a doutrina da tradição da Igreja. Tudo bem ligado a isso. Também é exatamente este mistério que nós havemos de contemplar no céu. Quando nós confessamos que estamos vivendo o fim dos tempos e que em breve teremos o retorno de Jesus e que se fará um novo céu e uma nova terra. O que na verdade queremos expressar com tudo isto é que faremos então
comunhão, unidade com a Trindade. Aquela unidade que a Trindade tem em si, desde toda a eternidade, vem sido dada a partilhar com os homens. Desde a revelação divina. No coração do primeiro homem, Adão. E assim foi se conservando e se aprimorando, especificando ao longo dos tempos. Jesus e com o Divino Espírito Santo, nós chegamos aí à máxima compreensão. Vês que, de fato, é um mistério de compreender, de a gente aprofundar intelectualmente, racionalmente. Nós humanos, é racionalmente que fazemos o processo de conhecimento de Deus. Mas e sobretudo, de contemplar, de admirar, de receber. Esta a melhor palavra. Receber o mistério da Santíssima Trindade. Porque não se chega à Santíssima Trindade com os nossos argumentos, com os nossos esquemas, com as nossas construções filosóficas, teológicas. Deus se nos revela. Inclusive, essa revelação intelectual e racional, é preciso recebê-la de Deus. Assim como Ele se nos dá, se nos revela. Por isso, mesmo a mais alta ciência, a Sagrada Teologia, ela deve estar submetida ao magistério da Igreja e deve ser coerente com o dogma, com a doutrina de sempre da Igreja, com a tradição da Igreja, na qual se insere, tem um lugar eminente a própria palavra, os próprios evangelhos e os escritos apostólicos. E tudo aquilo que os padres da Igreja, então, depois ensinaram. Mas não esgota essa doutrina, o dogma, não esgota jamais o mistério, a grandeza do mistério da Trindade. E por isso que tudo isso nos leva como que ao limiar da contemplação. Onde então o homem recebe, sempre é preciso receber de Deus a sua luz. Tivemos na Santa Igreja tão grandes santos que podem ilustrar tudo isso. E tantos nos quais as duas coisas realmente se encontram por juntas, isto é, tanto buscaram a Deus racionalmente, quanto o contemplaram amorosamente, deixando-se pervadir por seu mistério, que se lhes dava. Por isso, queridos, e por tudo isto, é gravíssimo, extremamente grave, o momento que nós vivemos, sobretudo na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. Quando nós vemos ela aí abandonada por Bento XVI, pelos cardeais, pelos bispos, pelos padres, abandonada às mãos de um antipapa, que é o falso profeta Jorge
Remalho Bergoglio. E tudo isso se torna ainda mais grave quando tantos destes, entre bispos, padres e mesmo laicato, se revestem eles também da mesma função de falsos profetas. E quanto, como, e até pior do que Bergoglio, labutam para a destruição da igreja, do dogma, da doutrina, da Trindade. Quero dizer-vos, queridos, com todas as letras, aonde isto levará estes homens, esta igreja, essa contra-igreja que os acompanha e a inteira humanidade. Isto vai afastá-los completamente de Deus e vai colocá-los aos pés do anticristo, que quer levá-los à adoração de Lúcifer, do demônio. Ponto. E dito clara e sucintamente, vai se deixar todo o dogma cristão, católico, inclusive este da Santíssima Trindade, e vai se substituir o Deus verdadeiro por Lúcifer, o anjo decaído, e pelo falso profeta, e pelo anticristo, serão levados a adorá-lo, substituindo o verdadeiro Deus por esta criatura nefanda, falsa, mentirosa, assassina, e tudo aquilo que fará com os homens. Queridos, o mistério da Santíssima Trindade é capital, é de importância para a salvação, para a fé, mas também para a vida e o equilíbrio das sociedades e do cosmos, do universo. É Deus que, afinal, sustenta tudo isto com a sua mão poderosa. Abandonar a fé na Santíssima Trindade, essa perfídia que esta falsa igreja que segue Francisco está fazendo, vai precipitar a humanidade, a igreja e o próprio cosmos no desamparo de Deus, na revolta contra Deus e no desamparo de Deus. E a consequência é o descontrole de tudo isso, do cosmos, da igreja, da humanidade. Descontrole que resulta em grandes hecatombes universais, no céu e na terra, com vulcões, com terremotos, que resulta na igreja o cisma, a apostasia, e por fim a adoração de Lúcifer, conduzidos todos pelo falso profeta e pelo anticristo. E a humanidade na convulsão social, econômica, falimentar,
de todas as revoluções, de todas as guerras, a Terceira Guerra. E o caos mais completo se estabelece sobre a Terra. Digo-vos que, afirmo-vos, que isso tudo não vai ao nada, níquel, que é de onde devíamos voltar. O homem revoltado contra Deus, contra a Trindade, o homem que não quer mais adorar a Deus, a Trindade, deve voltar ao nada. Porque é Deus que tudo sustenta. Deve voltar ao nada. Níquel. Nada. Eu digo que isso não acontecerá por causa daquela multidão de homens e mulheres, de cristãos, de papas, de bispos, de padres, de leigos, que durante toda essa tradição da igreja professaram a fé trinitária. E digo-vos que isso não acontecerá agora, porque ainda restará que seja um punhado de bispos, não sei, até agora não estou vendo nenhum com clareza, de sacerdotes, sim, graças a Deus, tem alguns que me acompanham, que são comum. E de leigos, famílias, não sei se comunidades. São estes poucos que sustentarão o mundo e farão merecer o novo céu e a nova terra. Não fossem estes, o castigo divino deveria ser muito, muito maior. É a nossa oração, é a nossa fé, é o sacrifício nosso que havemos de unir ao de Cristo e ao labor do Espírito Santo, que ainda sustentará aquilo que der. Porque o castigo virá. Porque a separação está aí. A perfídia está aí. Já foi pronunciada, já foi dita. Então, caríssimos, uma palavra de incentivo a todos aqueles que precisam de ânimo, de força, de coragem para guardar a fé trinitária hoje. E uma palavra de aviso, de advertência a todos os inimigos de Deus, porque não passam disto, que hão de precipitar-se a si mesmos e ao mundo no castigo. Queira Deus que alguns ainda escapem daquele que é o castigo eterno. O lago do fogo. O lago de fogo no qual a Santíssima Trindade vai jogar todos aqueles que se revoltaram contra Deus e o mistério do seu amor e da sua misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo in unum Deum,